Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Passando então aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, trocar ideias sobre a última enquete vencida. Vamos falar um pouco hoje sobre pediatria. Basicamente, os casos que mais temos procura no nosso consultório, né? Hoje em dia são por assimetrias cranianas, né? As plagiocefalias, braquiocefalias e dolicocefalias, principalmente as plasiocefalias não sinostóticas, sejam elas associadas a uma preferência direcional do bebê ou associadas secundariamente a primariamente termos, nesse caso, um torcicolo congênito associado. O mais importante de nós começarmos a falar isso é trazermos um cunho também informativo para os papais, mamães, vovós, vovôs, titios, titias, cuidadores, pessoas que mais têm contatos com esse bebê, né? Eu aqui no meu consultório, né, eu tenho uma conversa bem estreita e que bom é, uma interdisciplinaridade importante com pediatras, com odontopediatras, onde lá atrás, há um tempo, quando eu comecei a olhar um pouco mais para a osteopatia pediátrica, olhar um pouco mais para a fisioterapia, né, pediátrica e procurar realmente, né, formações que pudessem me levar a subir o meu nível, tanto na triagem disso, quanto na estratificação desses dados, quanto nas posteriores condutas, né? Seguindo sempre as evidências científicas e os guias de diretrizes clínicos que nos direcionam para o tratamento dessas condições. O sempre foi muito importante o quê? A triagem desses bebês, primariamente, ela é feita pelos seus pediatras, né? Os seus pediatras, basicamente, eles fecham o diagnóstico e por termos, né, uma conversa direta e, claro, confiarmos um no trabalho do outro, nós podemos o quê? Com que esses bebês cheguem até a mim. Claro que muitos desses bebês também chegam até a mim diretamente pelos seus pais, mas é importante da gente poder explicar que nós temos guias de diretrizes clínicas, que nós temos formas de fazer essa coleta, essa estratificação desses dados, poder evidenciar e mostrar esses dados para os pais, para os cuidadores, para toda a família, mas principalmente para os profissionais de saúde que estão trabalhando conosco nessa interdisciplinaridade e principalmente trazer aos seus pediatras esses dados para que nós possamos, que a triagem primária, quanto antes ela é feita, melhores serão os nossos resultados clínicos, por quem se tratando, tanto de torcicolo congênito, quanto de assimetrias cranianas, principalmente a plagiocefalia. O tempo é importante e nós temos uma janela temporal onde, quanto mais cedo essa criança diagnosticada, melhores são os nossos resultados, porque poderemos coletar mais cedo, poderemos ter índices específicos dos cálculos aos quais nós fazemos e com isso podermos termos tanto a estratégia do hands-on que é feita por nós, mas principalmente a parte educacional dos pais, a parte do que os pais precisarão fazer em casa com esse bebê, para que assim possamos ter um resultado clínico mais cedo, mais efetivo possível para a felicidade de todos nós, tanto nós profissionais de saúde, quanto, claro, para a família, quanto para a saúde do bebê melhor. Vamos lá, então, as principais assimetrias que nós conseguimos avaliar no nosso consultório, né, com instrumentos de baixo custo e com boa validação, são principalmente as plagiocefalias, né, a dolicocefalia e a braquicefalia. Como se faz isso, né? Hoje nós temos um instrumento, né, que é usado e tem já aí guias, diretrizes clínicas, estudos que falam sobre a craniometria. Apesar de ainda não termos uma validação da faixa elástica, ela se torna para nós de grande aplicabilidade clínica, né? E onde podemos tirar medidas específicas da cabecinha desse bebê. Basicamente, nós teremos o Cranial Index, né? O índice cranial, onde nós conseguiríamos medir, né, os eixos anteroposteriores da glabela ao opistocrânio, na região mais ou menos posteriormente aqui da protuberância occipital externa, e a distância lateral entre os dois eurions, né? Cálculos que nós vamos tirar aqui do que temos de eixo anteroposterior, de diâmetro anteroposterior e de diâmetro anterolateral, nós conseguiríamos estratificar os dados através de uma conta específica, onde nós teríamos um índice, onde a normalidade disso estaria entre 75% e 85%. Abaixo disso, nós teríamos uma dolicocefalia, quer dizer, um bebê que tem um diâmetro do crânio anteroposterior maior e lateral menor, que seria o dólico-cefálico, e na braquiocefalia, quando nós temos acima de 85% a 90% ou para lá, teremos uma tendência a um bebê mais braquiocefálico, quer dizer, ele tem um diâmetro anteroposterior menor
e um diâmetro lateral maior. É uma criança que quando a gente olha de frente, parece que ela tem uma cabecinha um pouco mais achatada, né? Com diâmetro lateral maior. Uma observação importante diante desses bebês no processo de inspeção é justamente nós conseguirmos corroborar, né, formato de órbita, se percebemos, claro, anteriormente alguma bossa maior na região do hemifrontal direito e esquerdo, lembrando que essas suturas até os 7 meses, 8 meses estão em processo de ossificação. Então o que nós vemos no crânio de bebê, aqui vocês estão vendo, né, justamente o que a gente chama de fontanela. A sutura sagital, ela tem todo o seu processo cartilaginoso ainda associado, né? A sutura parieto escamosa, a região do pitério, que é a junção do frontal com temporal, com parietal, com o esfenoide, a região da sutura lambidóidea, da sutura occipitomastoidea, toda a relação da sutura lambidóide, da sutura sagital. Então, por que o tempo é importante? Porque justamente nós estamos ainda num processo de crescimento desse cérebro e temos espaço para que a modelagem desse crânio muitas vezes seja feita com o que nós chamamos de reposicionamentos. Os reposicionamentos são importantes, principalmente, claro, nos casos que nós temos no nosso consultório e conseguimos manejar com mais eficiência, que são as plagiocefalias posicionais. As plagiocefalias posicionais são basicamente, né, elas têm característica o quê? Não sinostótica, por quê? Porque o processo de estenose seria um crescimento, um fechamento prematuro de alguma dessas suturas, onde o manejo provavelmente pode precisar ser cirúrgico, e isso é, claro, uma conduta médica feita por um neurocirurgião pediátrico. Então aqui nós não temos ação direta, e sim, se formos profissionais de primeiro contato nesse momento e percebermos que há uma suspeita de estenose sutural, nós teremos que imediatamente para nós indicarmos, né, para o profissional habilitado a tratar isso, que é o neurocirurgião pediátrico. No nosso caso do dia a dia de consultório, o que nós mais pegamos são justamente as plagiocefalias posicionais. As plagiocefalias posicionais basicamente se caracterizam por um achatamento posterior de um occipital em relação ao outro, um achatamento posterior. Quando a mamãe olha o filhinho, né, o papai, o cuidador, eles percebem que há um ladinho que se torna, ou que está mais achatado do que o outro. Quando percebemos homolateralmente ao ladinho que está achatado, percebemos uma pequena bossa, principalmente na região frontal, como se fosse assim, uma convexidade aumentada desse lado. Então, na verdade, se eu tenho um achatamento posterior aqui da minha diagonal direita, eu tenho uma diagonal direita posterior com a região frontal esquerda menor. Por isso que a métrica, né, da craniometria se dá em diagonais, porque aqui se nós temos uma plagiocefalia, nós vamos ter uma diagonal menor, vamos ter uma diagonal maior, vamos fazer um cálculo onde se tira um de outro, se divide e multiplica por 100, onde nós vamos ter ali um dado que nos dará um índice. Dentro desse índice é que nós vamos basear basicamente as nossas condutas terapêuticas. Então, como são esses índices e como nós classificamos isso de acordo com o resultado que nós temos, fazendo basicamente três medidas, tiramos uma média e dentro disso nós conseguimos ter, depois dessa triagem, depois da coleta de dados, nós temos agora aqui, seguindo os guias de diretrizes clínicas para o manejo dessa condição, um dado quantitativo, e esse dado quantitativo vai nos orientar a qual tipo de medida terapêutica nós precisamos ter agora. Então, eles são basicamente divididos entre normal, médio, moderado, severo e muito severo. A se depender desse resultado, nós temos dos achados clínicos associados o tratamento que é indicado. Então, claro, quanto maior a assimetria e maior, digamos assim, a idade do bebê de um processo final de ossificação, mais atento nós ficamos a talvez não termos um resultado tão rápido e tão efetivo. Por isso que é importante a coleta de dados. Depois da coleta de dados, podermos mostrarmos isso tanto para os pediatras quanto para os pais e familiares e cuidadores, porque nós vamos precisar muito deles junto com a gente dentro desse processo, para conseguir manejar esse bebê de forma mais efetiva. Então, as condutas se dão basicamente como reposicionamento,
tomar cuidados com as preferências direcionais e a fisioterapia. A se começar do médio, quando o índice está normal, não é necessário nenhum tipo de tratamento em específico. Continuamos observando o bebê que se trata conosco nas questões das fases do desenvolvimento neuropsicomotor associado, se existe alguma preferência direcional ou não. Então nós viemos desde a anamnese, né? Desde a mamãe lá, como foi o período intrauterino, como foi a gestação, qual foi o tipo de parto, o bebê é prematuro, não é prematuro, se precisar disso, corrige-se a idade. Geralmente ficamos atentos a bebês prematuros que têm alguma assimetria craniana, porque a gente tem uma atenção maior, porque geralmente eles vão ter um crescimento, justamente por causa da prematuridade, um crescimento cerebral maior. E nessa hora nós precisamos também estarmos extremamente atentos a se esse bebê apresentou ou apresenta ou nos foi indicado primariamente por um torcicolo congênito associado, porque muitas vezes a plagicefalia posicional pode acontecer em decorrência de um torcicolo muscular congênito. Então, o torcicolo congênito nós temos que ficar atentos, principalmente porque nós temos algumas métricas associadas a isso. Bom, importante falarmos que as assimetrias cranianas começaram, digamos, a ter um aumento da sua epidemiologia, principalmente a partir de 1992, quando a Academia Americana de Pediatria, né, que foi a época de se falar do Save to Sleep, né, introduzir, digamos assim, como orientação de que os pais basicamente colocassem as crianças a dormir mais de barriguinha para cima ou decúbito supino, principalmente justamente porque a posiçãozinha de barriguinha para baixo, que nós chamamos de decúbito prono, em alguns casos levavam a altas taxas de mortalidade infantil, de morte súbita, justamente por sufocamento da posição que o bebê estava dormindo. Gente, é importante a gente falar aqui, enquanto o bebê estiver acordado, a partir da segunda semana, o tummy time ele é de extrema importância. A gente pode até vir falar em outra publicação um pouquinho mais sobre o tummy time, porque a gente usa muito o tummy time no tratamento desses bebês, tanto com torcicolo congênito, quanto com plagiocefalias posicionais. Nós não temos hoje ainda nenhum estudo que direcione a quais seriam as melhores condutas, né, de reposicionamento para a gente tratar braquio ou dolicocefalia. Mas para plagiocefalia posicional a gente tem muita coisa boa, né? Guias de diretrizes clínicas em relação também ao torcicolo muscular congênito. Então, quando nós temos um torcicolo muscular congênito com uma plagiocefalia associada, muitas vezes esse torcicolo muscular congênito é o primário e a plagiocefalia posicional, em decorrência da posição da cabecinha que o bebê adota, basicamente porque o torcicolo muscular congênito, ele é um espasmo do músculo externo cleidomastoide, do ECOM, que liga a região do temporal, do processo mastoide temporal, à cintura escapular, região externo-clavicular. Então, o ECOM ele é um flexor, lateroflexor e rotador contralateral. Esse torcicolo muscular congênito ele pode acontecer puramente por uma contratura muscular do ECOM, ou em alguns casos ele também pode estar associado a uma massa, né? A uma fibrose que acontece na região do ECOM, né? Que é chamado justamente na região do perimísio do músculo, né? Então você nota que há um nódulo associado àquilo. Claro que o tratamento conservador, muitas das vezes, ele dá um resultado maravilhoso, mas a gente está sempre em conversa com o pediatra se houver realmente esse nódulo, alguma conduta médica que possa ser feita ou não, que já não é da nossa alçada. A nossa alçada vai do hands-on, o hands-off basicamente com as instruções do que os pais vão precisar fazer em casa também, para que nós possamos ter resultados mais efetivos. Como a nossa avaliação funciona principalmente nos casos de torcicolo congênito? Nós temos aí algumas boas validações de como nós podemos avaliar esse bebê. Então, basicamente, a fotometria, a gente tem a fotometria como um bom padrão ouro para fazermos a avaliação desse bebê. Na fotometria, nós fazemos uma foto, pedimos aos pais, a gente faz no consultório e depois orienta os pais que gradativamente, conforme o bebê vai crescendo, ele vai mandando para a gente de acordo com as condutas terapêuticas que foram prescritas nesse período. Nós vamos ter ali também, conseguir medir através de aplicativo específico em que ângulo que nós temos e como isso está melhorando, né? Tanto na posição, o bebê deitado de barriguinha para cima, uma foto, né, do rostinho, para percebermos como está essa inclinação lateral. E principalmente o que nós temos de mais importante nisso, né? Pode-se usar a goniometria, mas também a rotação passiva, né, da cabeça do bebê
é uma métrica extremamente importante, né? Ela é a principal e não é a inclinação. Então, a rotação passiva do bebê, alguns estudos validam ali que entre 90 a 110 graus, beleza, estamos com uma rotação passiva. Como você, papai e mamãe, vão entender melhor o que é isso? O quão mais próximo que você for rodar passivamente a cabecinha do seu bebê, principalmente na posição deitado de barriguinha para cima, o quão mais próximo o narizinho dele está perto do ombro, sem que ele compense uma elevação desse ombro. Do lado do torcicolo, quer dizer, se eu tenho desse lado do bebê direito, né, o encurtamento do ECOM, ele vai ter dificuldade de fazer o quê? De rodar para aquele lado, porque aquele ECOM espasmo, ele inclina aquela cabeça para o lado e roda para o outro. Biomecanicamente, a você profissional, a biomecânica C0, C1, C1, C2, se dá por articulações côncavo-convexo, convexo-convexo, né? Então, o movimento artrocinemático, basicamente, desse lado é fazer um pequeno rolamento de C0 sobre C1, um deslizamento contralateral de C1 e uma rotação de C2 para o lado direito, por isso que nós temos, para o lado esquerdo, por isso que nós temos uma lateroflexão para um lado, com uma rotação para o outro e um acoplamento da cervical de C3 para baixo homolateral, pelo justamente a biomecânica artrocinemática que é da coluna cervical. Então nós ficamos atentos a essas coisas. Outra coisa que é extremamente importante, o bebê depois de 3, 4 meses, é quando ele vai começar a ter uma maturação maior dos cones e bastonetes. É aí que a gente usa muito o sistema visual, usa barulhinho, usa o sistema vestibular junto para que a gente consiga ganhar, principalmente em alguns posicionamentos, mais na posição de tummy time, uma diminuição de tensão da região suboccipital, de inserção dos trapézios superiores, de inserção dos músculos suboccipitais, reto posterior menor, maior, oblíquo inferior, oblíquo superior, toda a relação do sistema neuromeníneo com a ponte miodural e a inserção da dura mater nessa região, que vai ligar a região crânio-cervical até a região coxígea. Então, assim, não é que a gente está falando de uma plagiocefaleia de um torcicolo congênito, que a gente não vai avaliar essa coluna como um todo, quadril, membros inferiores, cintura escapular, diafragma, se temos alguma intercorrência ou não a nível visceral, que possa também estar exacerbando essas informações, principalmente a nível cervical e a nível de base do crânio, não que elas são primárias, mas que esse processo neurofisiológico também pode aumentar o input de informações aferentes para essa região. Atenção a 5 fatores que nós temos que ter em relação a quando falamos com os pais no manejo dessas duas condições, principalmente quando o torcicolo congênito é primário. 1. O processo educacional dos pais ele é fundamental. 2. Nós vamos precisar em muitos momentos de adaptações do ambiente em que o bebê está inserido. Localização do berço, estímulos visuais e vestibulares, estarmos atentos à movimentação, de amplitude de movimento ativa e passiva e a simetria desses movimentos. A se depender da fase do desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê. Quanto antes nós recebemos ele, que essa triagem é feita e esse bebê nos é encaminhado, ou que os pais percebem alguma coisa diferente, nos conhecem, conhecem o nosso trabalho e vêm até nós, lembrem-se, melhores são os resultados, principalmente quando temos associados uma plagiocefaleia não sinostótica, não temos fechamento precoce de suturas, cabecinha em formato de paralelograma, um achatamentozinho posterior geralmente de um lado, né? Se for dos dois, nós pensamos bastante mais numa bráquio do que numa plágio, às vezes as diagonais não estão muito diferentes, mas nós temos um achatamento posterior grande com uma diminuição anterior-posterior e um aumento laterolateral, mas eles podem estar associados. Então, nós podemos ter um bebê que tem uma braquicefalia associada a uma plagicefalia posicional que é secundária a um processo de torcicolo congênito. Por isso que uma boa avaliação é importantíssima, porque só depois de nós termos esses dados coletados é que nós vamos poder ter as condutas terapêuticas, fazer um trabalho interdisciplinar, trazer os pais e os familiares junto para a gente, para que nós possamos ter resultados mais efetivos em relação a esses bebês. Tá bom? Espero que tenha sido válido para você. Falamos um pouquinho hoje de osteopatia pediátrica, um assunto extremamente importante, de uma seriedade enorme, onde nós levamos sempre o que temos de melhores evidências científicas para o manejo dessas condições, associados principalmente a um processo educacional dos pais
e dos familiares, para que tenhamos resultados clínicos mais efetivos, aliado à nossa expertise clínica no manejo dessas condições. Valeu, espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.